Como é que te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, o primeiro vídeo aqui no canal na temporada 2022, o primeiro de muitos. Espero que o canal faça muito sucesso esse ano. E nesse primeiro vídeo da temporada 2022 tem informações sobre a renovação de Arrascaeta. Cadê a renovação do meio uruguai que completa um ano de negociação? Porque essa negociação começou em janeiro do ano passado, ou seja, 12 meses de conversas, e por que ainda não aconteceu? A gente vai dar uma atualizada nessa situação. Tem informações do mercado da bola, informações também de jogadores brasileiros que já trabalharam com Paulo Souza em alguns clubes, e eles falaram muito bem do treinador que chega no dia 7 para começar os trabalhos aqui no Rio de Janeiro, porque lá da Europa ele já iniciou o planejamento para 2022. Isso e muito mais em instantes, mas antes, galera, um recado super especial para vocês. A 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece a 1xBet, é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol não, tem esportes também na linha da 1xBet. Ano começando, você pode fazer um dinheirinho a mais lá na 1xBet. No futebol tem Campeonato Brasileiro, que começa aí em maio, Copa do Brasil, vai ter Campeonato Carioca, vai ter Campeonato Francês, eliminatórias da Copa do Mundo. Galera, isso e muito mais lá na linha da 1xBet. Está interessado? Só clicar no link aqui, ó, do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, o VENE. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depositou 50, terá direito a 100, depositou 100, terá direito a 200 e assim por diante. Deixa eu só ler uma mensagem aqui que parece ser super importante. Ah, justo, não é tão importante assim não. Agora vamos falar de Flamengo. Galera, mercado da bola. Uma informação curiosa aqui. Vocês se lembram do Pablo, atacante do São Paulo, que no fim de 2018 o Flamengo quase contratou esse jogador e só não contratou porque o Atlético Paranaense na ocasião fez leilão? O São Paulo entrou em cena e deu o chapéu no Flamengo, ainda bem, porque o Flamengo na ocasião desistiu do Pablo porque não iria entrar em leilão. Bruno Spindel na ocasião comandou toda essa negociação e depois que desistiu do Pablo, o Flamengo contratou o Gabigol, virou a mira para o Gabigol e o resto da história você já sabe. Fato é que o Pablo, depois de alguns anos, olha essa situação. O Ceará está tentando a contratação dele, tem um acordo com o São Paulo por empréstimo, porém o Ceará ainda não contratou o jogador porque o jogador não deu resposta. E eu conversei com o dirigente do Ceará, Jorge Macedo, que me disse o seguinte: olha, se o jogador não der a resposta até esse domingo, a gente vai desistir da contratação. Eu publiquei essa matéria e a torcida do São Paulo está revoltada, pedindo pro Pablo ir. Olha que ponto chegamos. Anos depois, a gente consegue ver que a diretoria do Flamengo mais uma vez deu uma bola dentro no mercado da bola. Agora, Flamengo, vou iniciar com a categoria de base. Eu fiz uma matéria super bacana sobre o Wesley, lateral direito do Flamengo, 18 anos, um dos destaques do time que vai disputar a Copinha. O Flamengo estreia nessa quarta-feira na Copinha e o Wesley é um jogador que a vida mudou de 8 meses para cá. Desde que ele chegou ao Flamengo em abril de 2021 até o momento. Nesses 8 meses, isso tudo aconteceu. Ele recebia apenas R$200 de ajuda de custo lá no Tubarão de Santa Catarina. E detalhe, ainda recebia atrasado. Veio para o Flamengo fazer teste e no seu segundo dia de teste foi aprovado. O Flamengo assinou o contrato e recentemente o Flamengo renovou o contrato dele indo até dezembro de 2024. E na última rodada do Campeonato Brasileiro Profissional de 2021, ele jogou pelo Flamengo, pelo time profissional, e foi eleito o melhor em campo com a camisa rubro-negra. Ou seja, em 8 meses ele já assinou 2 contratos com o Flamengo, deixou de ganhar R$200 de ajuda de custo, hoje em dia está ganhando um salário bem melhor, recebeu sondagens de clubes russos e portugueses, estreou pelo time profissional do Flamengo, isso com 18 anos, e é um dos destaques do time para a Copinha. Então, assim, vocês enxergarem como o Flamengo está garimpando jovens jogadores e destaques
no Brasil afora, e o Wesley é só mais um. Outro lateral direito que chegou, Santiago Campos, Paraguai, 19 anos, ainda não assinou o contrato, tá? Já realizou exames, não assinou porque não tem visto de trabalho. E esse jogador ele foi contratado pelo Flamengo porque ele foi, como que eu posso dizer, mapeado de perto, em loco. O Flamengo em 2019 olhou, observou esse jogador no Mundial Sub-17 e também no Sul-Americano Sub-17. O Flamengo tem olheiros, digamos assim, observando jogadores nessas competições de categoria de base. E esse jogador está na mira do Flamengo desde 2019. E o Flamengo, portanto, o contratou, estava livre no mercado após rescindir com o time de Israel, ele tem passagem pela Juventus da Itália. Então é um jogador que tem 19 anos, chega com contrato de 3 anos, ou seja, a ideia do Flamengo é utilizá-lo no time profissional, já é um planejamento futuro, tendo em vista que lateral direita é uma posição que falta jogador no futebol brasileiro, tá, galera? Vamos agora falar sobre o time profissional. Paulo Souza chega dia 7 ao Rio de Janeiro para começar os trabalhos aqui no Rio. O voo dele está previsto para desembarcar às 6 horas e 30 minutos da manhã, tá, galera? No dia 7 de janeiro. E alguns jogadores brasileiros que trabalharam com o Paulo Souza falaram muito bem sobre ele. O zagueiro Pablo, por exemplo, ex-Corinthians, atualmente no Lokomotiv da Rússia, rasgou elogios ao Paulo Souza, novo treinador. Paulo Souza é um cara fenomenal. Como pessoa, tem caráter, índole, ele e sua comissão. É um cara que, se pegar o Flamengo de forma que está hoje, vai levar a outro nível, mais alto do que já está. Tem muita intensidade de treino, monta bem seu time taticamente, sofre poucos gols, tem o controle praticamente o jogo inteiro. Só tem coisas boas para falar dele. O Paulo Souza foi o único treinador que me tirou da zona de conforto, daquilo que eu costumava fazer. Ele chegou e fez minha qualidade melhorar. Evolui bastante depois do tempo que passei com ele na França. Olha o Paulo dando muita moral ao Paulo Souza. Otávio, outro jogador que trabalhou com ele lá no Bordeaux da França, mesma coisa com o Pablo. Esse Otávio, inclusive, foi oferecido recentemente ao Flamengo. É muito bom porque ele trabalha com a comissão em conjunto e por setores separados. Um pega o setor defensivo, ele pega o meio de campo, outra parte pega a parte ofensiva. São trabalhos individualizados e depois todo mundo junto. Foi uma fase em que evolui muito, disse aí o Otávio, ou seja, mais um jogador falando muito bem do Paulo Souza. Eu confesso para vocês que minha expectativa em relação ao Paulo Souza tem aumentado a cada dia pelo que eu ouço do trabalho do português. Se vai dar certo ou não, aí é uma outra história, não tem como a gente saber. Mas a minha expectativa está lá nas alturas. Amanhã, dia 3 de janeiro, alguns funcionários da comissão técnica permanente do Flamengo irão se apresentar, tá? O médico Márcio Tanuri, o Gabriel Skinner, supervisor, o gerente de futebol Fabinho, muitos funcionários irão se apresentar e começar os trabalhos no Ninho do Urubu, embora a maioria dos jogadores do elenco profissional só vão se apresentar no dia 10. 3 jogadores do elenco profissional se apresentam no dia 3, Hugo Moura, Ramon e João Gomes. Esses 3 são aguardados lá no Ninho do Urubu, segunda-feira, dia 3 de janeiro, e eles vão trabalhar com o time que vai iniciar a disputa do Campeonato Carioca 2022, ou seja, repleto de jogadores. Dia 10, repito, Paulo Souza com o elenco profissional inicia, portanto, o trabalho visando a temporada 2022. A estreia do elenco profissional só deve acontecer em fevereiro. A tendência, eu digo a tendência, porque ainda não tem como cravar isso, que seja no dia 2 de fevereiro contra o Fluminense, um clássico que deve acontecer no Mané Garrincha em Brasília. Agora, falando de renovação de contrato, o Flamengo iniciou conversas já na temporada passada para renovar o contrato de Rodrigo Caio, que tem contrato até dezembro de 2023, tá? Conversas em estágio muito inicial, mas já há conversas, ou seja, há o interesse do Flamengo e há o interesse do jogador de renovar o contrato. Lembrando, o vínculo atual vai até dezembro de 2023 e obviamente teria uma valorização salarial. Agora, a Arrascaeta. Galera, em que pé está a renovação da Arrascaeta? Hoje, as conversas estão travadas, paradas. Não há conversas em andamento para a renovação da Arrascaeta. É uma negociação extremamente difícil, com muitas idas e vindas. Em dezembro, por exemplo, o negócio esteve muito bem encaminhado, mas aí o Flamengo teve que novamente priorizar a busca por um treinador, enfim. Ou seja, as conversas estão paradas. Fato é que, ano novo, problema antigo. Interesse antigo, digamos assim. O Flamengo tem interesse e irá retomar as conversas
ainda nesse mês, ainda em janeiro. Só que nesse momento, trazendo atualização para vocês, as conversas pela renovação de contrato entre Flamengo, diretoria do Flamengo, e Daniel Fonseca, empresário do jogador, estão travadas, estão paradas, não há conversas em andamento. Vocês vão me perguntar assim, Vini, qual é o entrave, qual é o problema? Ainda é a questão do percentual do meia Arrascaeta, que está ligado ao Defensor do Uruguai. O empresário do Arrascaeta exige que o Flamengo compre esse percentual ligado ao time uruguaio. O Flamengo, pelo menos na temporada 2021, no ano de 2021, entendeu que não era possível fazer tal investimento, porque, enfim, teve queda de receita. Obviamente o Flamengo está melhorando a receita, tem buscado patrocinadores novos, com valorizações, mas o Flamengo naquele momento entendeu que não era possível e por isso não aceitou a exigência do Daniel Fonseca. Inclusive, num determinado momento da negociação, o Flamengo virou para o Daniel e disse o seguinte: Daniel, a gente acerta essa renovação de contrato do Arrascaeta até dezembro de 2025, o aumento salarial dele, e futuramente a gente compra esse percentual junto ao Defensor. O Daniel Fonseca não topou naquele momento, ou seja, não teve acordo, mas o entrave continua sendo esse, tá bom? Então eu estou trazendo essa atualização para vocês, porque é meu dever como jornalista estar atualizando, e eu vejo que muita gente anda me perguntando, Veni, aí a renovação do Arrascaeta? É prioridade na diretoria do Flamengo. E é óbvio que eles não vão deixar essa situação de lado, tendo em vista que o Arrascaeta é um dos principais jogadores do elenco, se não for o principal, na minha opinião, pelo menos ele é o principal jogador do elenco, e de fato ele merece uma valorização salarial. A diretoria entende que ele merece essa valorização salarial, mas a diretoria não pode fazer loucuras. No meu ponto de vista, novamente a diretoria está certa, não dá para fazer loucuras nesse momento. Mesmo tratando-se de Arrascaeta, é prioridade? É, mas não pode fazer loucuras financeiras, não pode pôr em risco a saúde financeira por causa de um jogador, de um treinador, enfim. É isso, pessoal, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando o canal Vini Casagrande, não deixe de se inscrever, dê o like no vídeo, isso ajuda muito, ative a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, não deixem de se inscrever, vamos ajudar o canal a crescer, galera. Eu quero bater 200 mil inscritos o quanto antes, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Se tiver interesse em ajudar o canal de maneira financeira, o Pix está aqui na descrição e também o Clube de Membros, o link aí do Clube de Membros. Valeu, tamo junto, forte abraço, fui!